Então tá bom. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos nessa manhã de hoje. Meu nome é Eduardo, eu sou coordenador do Ambulatório Encantar. O Ambulatório Encantar é um serviço que compõe a secretaria, um dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. É um serviço que compõe então a rede SUS de Curitiba. A gente é um serviço robusto, a gente está com 40 profissionais atendendo 1.000 crianças, aproximadamente 1.000 crianças com dificuldades no seu desenvolvimento. Tá? A gente está em parceria hoje aqui com o Centro de Capacitação e Educação e Desenvolvimento Humano da FEAS, que é a Fundação Estatal de Atenção à Saúde, que é um braço da Secretaria de Saúde, na pessoa do Marcelo. Obrigado, Marcelo. A gente vai ter uma fala hoje de 1 hora da Julieta, e depois a gente vai 1 hora aproximada, e depois a gente vai abrir para as perguntas, e as perguntas vão ser pelo chat. Ok, pessoal? Então, nós estamos aqui com a Julieta Jerusalinski, psicóloga, psicanalista, especialista em estimulação precoce pelo Centro Lídia Coriá de Buenos Aires, mestre e doutora em psicologia clínica pela PUC São Paulo, integrante da clínica professor Dr. Mauro Spinelli de São Paulo, professora nos cursos de especialização em teoria psicanalítica PUC São Paulo, e estimulação precoce clínica transdisciplinar de bebês do Instituto Travessias da Infância, Centro de Estudos Lídia Coriá, São Paulo, do qual é membro fundador, assim como da Rede Bebê. Autora e organizadora dos livros Quando Algo Não Vai Bem com o Bebê, Detecção e Intervenções Estruturantes em Estimulação Precoce, Intoxicações Eletrônicas, o Sujeito na Era das Relações Virtuais, Travessias e Travessuras no Acompanhamento Terapêutico, A Criação da Criança, Brincar, Gozo e Fala entre Mãe e o Bebê, Enquanto o Futuro Não Vem, a Psicanálise na Clínica de Bebês. A Julieta vai falar, o tema é autismo e uso de telas e as implicações no laço social. Então, obrigado, Julieta, prazer em revê-la e muito obrigado pela sua disponibilidade, tá bom? E a palavra é sua. Eu que agradeço o convite que me chega desde o Ambulatório Encantar, dos colegas da Saúde Pública e de Curitiba, através, então, desse endereçamento feito pelo Eduardo, para realizarmos juntos um trabalho ao longo desse mês, esse mês justamente voltado às questões sobre o autismo e que tanto nos preocupam e nos ocupam para a gente poder cuidar das crianças dos nossos tempos. Eu falo aqui com vocês desde São Paulo, Instituto Travessias da Infância. Certamente a tecnologia, entre as benesses que a tecnologia nos possibilita, temos a possibilidade de nos reunirmos por interesse e de que a geografia não faça tanto obstáculo aos nossos encontros, mas também sabemos que essas benesses da tecnologia levam na sua contracara certas dificuldades que é preciso que a gente possa interrogar. Então, vou trazer aqui para vocês algumas reflexões que são consequências da praxis clínica, seja junto a colegas da saúde pública, seja no consultório, seja na interlocução com educadores e que cuidam das crianças em contexto educacional, seja também na interlocução com colegas que se ocupam da infância pela via assistencial, dando lugar, então, a reflexões sobre crianças em situação de abrigamento ou crianças em situações de famílias acolhedoras. Esse é um tema das telas que atravessa todos esses diferentes âmbitos. E por isso me pareceu tão importante que a gente pudesse fazer esse diálogo sobre telas e autismos nos nossos tempos, sobretudo porque a gente tem vivido
é, uma, é, um aumento exponencial dos diagnósticos de autismo na infância, e não só dele, não só desse diagnóstico, mas esse é um diagnóstico extremamente forte, prevalente, quando a gente fala de bebês de menos de 36 meses ou de pequenas crianças. E claro que isso exige uma reflexão importante do nosso lado acerca de se nós temos efetivamente um diagnóstico de um aumento do autismo em si, ou se nós temos um aumento do diagnóstico de autismo, sendo esse um quadro que passa a incluir dentro dele quadros muito diversos entre si e quadros que antes recebiam outras nomenclaturas. E, diante desse aumento exponencial, claro que é preciso que nós possamos convocar os diferentes saberes e os diferentes conhecimentos sobre a questão da infância e a questão, então, da psicopatologia, para pensarmos o que está acontecendo. Ou seja, quais têm sido as causas dessa questão e, bom, como podemos contribuir para o tratamento. Então, nós vamos encontrando, desde o campo do orgânico, descobertas que são muito valiosas, no sentido da gente podendo elucidar certas correlações entre algumas características orgânicas e quadros de autismo, mas ainda não podemos falar em uma causalidade única, sim, correlações entre certas características orgânicas e quadros de autismo. Isso é algo importante porque, geneticamente, não nascemos todos iguais, não temos a mesma carga genética ao nascer, e também, desde o ponto de vista neuroanatômico, não somos todos iguais. Então, as descobertas no campo da genética e das neurociências sobre essas questões, ela tem um valor fundamental. Também, junto aos saberes convocados, hoje eu vou tomar aqui a palavra, falando daquilo que as contribuições de uma clínica da estimulação precoce, ou seja, uma clínica que se dedica à intervenção nos primórdios da vida, no momento de 0 a 3, ou seja, que contribuições a clínica da estimulação precoce permeada pela psicanálise pode trazer a esse campo e tem trazido a esse campo do cuidado, da detecção de sofrimento psíquico em bebês, a questão, então, dos diagnósticos e, então, da terapêutica que se segue a isso. Justamente pela psicanálise se dedicar tanto a estudar a estruturação psíquica e a intervir com a estruturação psíquica, traz importantíssimas contribuições aí. Quando a gente trabalha na clínica da estimulação precoce, permeada pela psicanálise, justamente estamos trabalhando com aqueles que ainda não falam. E esse é um ponto importantíssimo, porque um adulto ele pode falar, tomar a palavra desde o seu sofrimento psíquico, dizer o que o acomete, dizer o que o faz sofrer. A criança, dependendo da criança, um pouquinho também tem acesso a poder dizer pela palavra, mas sabemos que a maneira, a via régia que a criança tem
de colocar em cena a forma como ela representa o mundo, é o brincar simbólico, ou seja, a criança com objetos nos revela, ordenando esses objetos, brincando com esses objetos, construindo cenas de faz de conta com esses objetos, nos revela como ela representa o mundo. Mas os bebês, aqueles que têm tantas vezes menos de 36 meses, e sobretudo ali até 1 ano e meio ou 2 anos, ainda não contam com a possibilidade de um alinhavo discursivo que lhes permita dizer para o outro com todas as palavras o que sentem. E estão construindo ainda o brincar simbólico como um recurso que terá grande valor para sua elaboração e sua representação. Mas os bebês, eles nos revelam como eles vêm se estruturando psiquicamente, eles também respondem aos outros pela organização ou desorganização dos seus circuitos pulsionais, pelo olhar, pela voz, pela psicomotricidade, ou seja, pelo movimento do corpo, pelo endereçamento do corpo ou não ao outro, pela organização ou desorganização de hábitos, sono, vigília, fome, saciedade, pelos estados anímicos. Um bebê, ele vai nos contando em ato como ele vem se estruturando psiquicamente. Isso é importantíssimo, porque pensar numa clínica da estimulação precoce permeada pela psicanálise não é deitar um bebê no divã, é justamente entender como um sujeito psíquico comparece nesse momento precoce da vida. E nós fomos, então, ao longo de aproximadamente 60 anos de praxis de intervenção precoce, construindo um conhecimento, construindo um saber sobre isso, e parte desse conhecimento, então, está em alguns instrumentos, como, por exemplo, o IRD, Indicadores de Risco Referência para o Desenvolvimento Infantil, é um instrumento pensado para faixa etária do 0 aos 18 meses, e no AP3 mais aí, um instrumento pensado dali até os 6 anos. Então, estou contando isso porque, vejam, nós não estamos aqui numa espécie de queda de braço entre o orgânico e o psíquico. Se trata de uma dança. Isso anda junto. As descobertas das neurociências em relação à plasticidade neuronal e as descobertas da genética em relação à importância da epigenética nos mostram que, se bem não nasçamos todos iguais, não nascemos com um corpo que organicamente está pronto. E as experiências de vida são importantíssimas para o que do nosso código genético vai se manifestar e como esse nosso sistema nervoso vai se armar. Porque, se bem a gente tem a maioria dos neurônios que vai ter para o resto da vida, a interconexão entre eles depende, está por ser montada e depende das experiências de vida que a gente venha a ter. Então, aqui nós vamos entendendo a importância e de como, então, nós não nascemos nem organicamente estruturados, nem psiquicamente estruturados. E as experiências de vida são decisivas para quem uma criança irá se tornar. É por isso que é tão importante, quando nós temos uma conversa como essa, que a gente possa lembrar que há toda uma pesquisa importantíssima em relação ao que sejam as descobertas e a investigação do que seriam marcadores patógenos, desculpem, marcadores justamente que nos permitem detectar
um quadro psicopatológico, ou seja, patognomônicos de uma doença. Ou seja, que quando aparecem esses marcadores, nós temos uma correlação com um determinado quadro. Então, há toda uma pesquisa importantíssima nessa direção por ser feita. Mas é preciso que nós lembremos também que uma enorme contribuição que nossa pesquisa permanente na área da clínica e da intervenção e do cuidado e da prevenção com as crianças dos nossos tempos tem a ver com que a gente pense a que patógenos as crianças estão expostas em cada época e em cada cultura. Porque se nós entendemos que nós não nascemos prontos, que as experiências de vida são decisivas para quem uma criança irá se tornar, nós temos que pensar que experiências são essas. E certamente, no ambiente em que a gente vive, a água que bebemos, o ar que respiramos, os alimentos que chegam até nós, todos esses são fatores ambientais importantes, mas para o ser humano, junto com isso, há um fator ambiental decisivo, que é a relação com o outro. E o que a gente entende como relação com o outro? Claro que a relação com os cuidadores diretos, os que exercem função materna, função paterna, independentemente de serem ou não os pais biológicos, os outros escolares, ou seja, cada vez se vai mais cedo para a escola e então, nós vamos tendo cada vez mais cedo a importância de educadores no convívio e na formação das crianças, os outros terapêuticos, que em muitos casos precisam fazer parte da vida das crianças, digo, para além do pediatra ou da equipe de enfermagem pela qual passa toda e qualquer criança, que lugar um terapeuta dá, ou terapeutas dão para a criança num tratamento, isso compõe o outro da criança, e também a sociedade e a cultura que vai atravessando essas relações, porque o lugar da criança na cultura muda ao longo do tempo e muda também a maneira que nós temos de nos relacionar. E é aqui, gente, que a psicanálise tem uma contribuição importantíssima, porque ao estudarmos a estruturação psíquica, ao estudarmos as formas que se produzem as relações, ao contribuir nessa clínica da estimulação precoce com aqueles que ainda não contam com a palavra própria para dizer do que sentem, nem com um brincar simbólico, mas que colocam em ato com o seu corpinho como eles estão podendo responder ao outro, é aí que nós temos um conhecimento profundo de como progressivamente um bebê vai entrando na linguagem e de como a linguagem se inscreve num bebê. Isso para nós é crucial, na clínica da estimulação precoce permeada pela psicanálise, porque como nós não nascemos com um instinto que nos guie acerca de como viver no mundo, nós temos que construir um saber viver. E esse saber viver chega a nós e nos é transmitido por inscrições de linguagem. Então, é nesse ponto que se torna tão decisivo pensarmos como estão as relações e como a linguagem é transmitida nos nossos tempos. E é aqui que a questão das telas assume um lugar nodal. Nós temos vivido uma verdadeira revolução virtual, nós temos vivido uma transformação na maneira em que nós temos de nos relacionarmos uns com os outros e construirmos os nexos do viver. E é por isso que é tão importante que a gente possa se perguntar que consequências isso tem
para os bebês e para as crianças que, bom, ainda não estão estruturadas e, portanto, estão muito mais permeáveis àquilo que a cultura do seu tempo exige ou marca como o ideal. E as telas estão ali no horizonte de todos nós nos nossos tempos. Vocês sabem que foi por aí que eu entrei nessa questão, quando mais ou menos ali pelo ano de 2011, 2012, e, portanto, há 14 anos atrás, começam a chegar no meu consultório pequeninhos, que às vezes de 1 ano e meio, 2, que tinham recebido diagnóstico de autismo ou em relação aos quais os pais se preocupavam de se esse diagnóstico poderia estar acontecendo. Crianças pequeninhos, bebezinhos ou pequenas crianças que estavam sideradas pelo brilho da tela, pelos barulhinhos eletrônicos e que preferiam a tela a buscar o olhar do outro. Naquele momento, quando nós começamos a divertir essa questão, muitas vezes colegas que trabalhavam com adultos acharam que era um exagero e que não era para tanto. E que talvez por trabalharmos com uma infância já em sofrimento, a gente teria, por assim dizer, uma amostragem viciada, e que isso não seria representativo do que estaria acontecendo com o conjunto da infância. Pouco a pouco, falar sobre isso, elaborar sobre isso, fundamentar essas questões, fez com que, então, colegas que trabalham na educação e, portanto, com toda e qualquer criança, pedissem palestras, pedissem interlocuções, pedissem conversas, assim como pediatras, para que pensássemos juntos as consequências do uso das telas para as crianças como um todo, estando profundamente ligadas à produção de certos comportamentos que depois, com muita facilidade, caíam dentro de categorias diagnósticas, seja autismo, seja depois o TOD, transtorno opositor desafiador, seja situações de enorme desatenção e agitação do corpo, tantas vezes categorizadas então como TDAH, ou seja, mais adiante com adolescentes, quadros de profunda melancolização e dificuldade de armar uma passagem para o mundo e uma construção de laços de amizades ou amorosos com pares. Tantas vezes adolescentes que ficam retidos numa compulsividade digital e fazendo a vida acontecer no metaverso, em vez de poder ir para o mundo com o seu sonho. Então, num momento em que todos andamos de mãos dadas com esses aparelhos, é preciso que a gente possa pensar que consequências isso tem tido para a maneira de estabelecermos os laços uns com os outros e os nexos do viver. Porque temos vivido, se Freud, no ano mais ou menos 1900, falava de uma psicopatologia da vida cotidiana, nós podemos falar, na atualidade, de uma verdadeira psicopatologia da vida digital cotidiana, em que nós vamos nos encontrando com que, em vez de atos falhos, o que acaba acontecendo é que os corretores de digitação falam por nós, nos impedem de produzir os nossos atos falhos, mas nos impedem também, tantas vezes, de dizer o que nós racionalmente tínhamos escolhido dizer, porque impõe uma outra palavra no meio do nosso discurso, em que, em vez da gente ter lapsos
de esquecimentos. O que nós vivemos é que a gente acorda de manhã e os aplicativos nos mandam, por exemplo, mensagens dizendo: esse foi o seu dia um ano atrás. E o sujeito precisa tomar pé da situação e dizer: será que isso foi o que me aconteceu há um ano atrás? Bom, a máquina pelo algoritmo, seleciona imagens, mas com isso desorganiza o nosso fio e o nosso alinhavo evocativo. Bom, nós vamos nos encontrando, então, se isso nos atinge de maneira geral, que vai acontecendo, por exemplo, com as crianças, o que vai acontecendo com essas formações que uma criança precisa ir fazendo para ir comparecendo de uma maneira desejante e para, então, justamente poder alinhavar o seu saber viver. Com as crianças, de uma maneira geral, nós vamos nos encontrando com uma prevalência e uma preferência, em alguns casos, dos modos de brincar virtuais. E que, claro que dentro da virtualidade, nessa lógica de substituição da construção do brincar por consumir, então, entretenimento virtual, nós temos lógicas muito diferentes. Nós temos desde jogos ultraviolentos a jogos que têm uma lógica profundamente compulsiva. É isso que nós resgatávamos na clínica e falávamos disso. Hoje em dia está provado, desde o ponto de vista neurológico, todos os sistemas de encurtamento e de recompensa compulsiva que tantas plataformas de jogos, né, produzem. Então, nós vamos encontrando crianças que ficam expostas pela janelinha virtual a uma lógica semelhante à dos cassinos. Nós estamos colocando as crianças em cassinos. Os cassinos são proibidos para menores de 18 anos, mas hoje em dia não precisa. Isso chega através da tela para muitas crianças. Mesmo quando nós temos jogos que têm uma lógica de plataformas mais abertas e criativas, vejam, nós vamos nos encontrando com um empobrecimento do endereçamento da criança aos seus pares para construir juntas o território do brincar, para construírem juntas a possibilidade de um cenário imaginário, porque eu posso me encontrar com meu amiguinho dentro da plataforma e o cenário já está pronto. E isso dá a ilusão, então, de que eu me poupei de um grande trabalho. Ao mesmo tempo em que esse trabalho é poupado, a criança deixa de fazer um exercício de negociação com o outro e de uma transposição de registro entre o que eu imaginei, o que eu então preciso dizer para o outro, transformar em palavras a partir do que eu imaginei, para que meu amigo, a partir das minhas palavras, possa imaginar também. E que então a gente construa essa esfera de imaginária, essa esfera protegida juntos, numa separação entre fantasia e realidade. Bom, hoje em dia eu aperto um botão e entrei no cenário. E como é que isso depois aparece nos atendimentos? Aparece com crianças com as quais, na hora de começar uma brincadeira, a criança diz: vai. Vai aonde? Vai por quê? Ou seja, para a gente botar em movimento a brincadeira, a gente precisa primeiro pactuar quem cada um é na brincadeira, onde a gente estava, o que causava, então, os nossos atos dentro do brincar. Então, o brincar, ele tem esse movimento como uma peça de teatro entre o cenário e as coxias, em que a gente combina e depois
desenvolve a cena. O que acontece quando esse cenário está pronto? Então, essa é uma pergunta interessantíssima, porque nós vamos testemunhando, de maneira geral, na infância, um empobrecimento nessa transposição entre o imaginado e o falado, e isso depois faz falta na vida, porque como é que depois nós vamos ler um texto e entender o que ele diz e transpor isso com as nossas palavras? Como é que nós vamos viajar a partir de um texto, podendo construir uma imagem a partir dessa palavra? Como é que nós vamos negociar com os nossos pares a relação entre a realidade e aquilo que a gente fantasia? Porque, além do mais, nós vamos nos encontrando com um brincar que vai se tornando muito individual através das plataformas. E o que se faz dentro de uma plataforma de jogos quando se perde ou se pensa que se está perdendo? Se dá um reset e se recomeça. Como é quando a gente está brincando junto com um amigo? Não dá para dar um reset no outro. Então, o que vai acontecendo com a possibilidade de tolerância à frustração e de negociação diante da lei? Isso também vai tendo um empobrecimento. Mas, além da mudança que vai acontecendo, então, nas formas de brincar, em que as crianças elas ficam, então, muitas vezes mais passivas diante de uma tela, diante de um jogo que lhes é dado prontos, em vez de poderem elas serem inventoras dos nexos da produção do brincar. E nós vamos nos encontrando também com uma profunda mudança nas maneiras que as crianças têm de investigar. Ou seja, a gente pensa que a criança ela precisa ser brincante, mas outra das grandes características da infância é a curiosidade. O que tem acontecido com a curiosidade das crianças quando elas pensam que já não se trata mais de desdobrar as suas perguntas junto com os adultos, sejam pais ou sejam professores, que é mais fácil perguntar para a IA porque ela nos responde. O problema é que a resposta da IA, ela é uma resposta que tende a ser muito unívoca. Ela apaga as autorias, ela costuma apagar as contradições e vem com um peso anônimo de verdade. Quando uma criança pergunta para os pais, para a mãe, para o pai, para os avós, para os tios, para os professores, ela se encontra com que as grandes perguntas da vida, elas comportam enigmas, e aquilo que os adultos respondem não é idêntico, não é uma coisa só. A resposta da IA é uma coisa só. Quando a criança pergunta para os adultos, ela se encontra com uma diversidade de respostas. E isso abre um lugar para que ela diga, bem, então eu terei que construir autoralmente algum saber. Bem, o que acontece numa época em que o saber parece, se tem a ilusão, de que ele estaria pronto através da digitalidade e que não se desdobra num tempo. Imediatamente, diante das perguntas que assaltam o ser, se aperta um botão e se tem uma resposta. E isso é anterior à própria investigação da criança. Isso se coloca desde muito cedo na relação dos pais com os seus bebês. O bebê, de repente, um dia não dorme às 8 da noite. E o que acontece? Os pais perguntam para a inteligência artificial. Meu bebê não dorme. E a inteligência artificial responde sobre o que é dormir e por que um bebê não dorme. Mas essa IA está produzindo uma resposta pronta pela lógica de uma sobredeterminação algorítmica, na qual tantas vezes os quadros psicopatológicos têm preponderância. E provavelmente logo em seguida vai aparecer a ideia de um transtorno
do sono, por exemplo, e pela IA. Em vez de que esses pais eles possam, no cotidiano da vida com o seu bebê, pensarem, peraí, o que aconteceu com esse sono antes? O que vai acontecer com esse sono depois? Ou seja, se autorizarem a produzirem um saber junto com o seu bebê, numa sequência de acontecimentos singulares, em que os costumes dessa família, os hábitos dessa cultura, os acontecimentos desse dia tenham peso para a gente entender por que esse bebê, esse dia, não está dormindo às 8 da noite, em vez de uma resposta anônima do IA. Então, dessa maneira, todos vamos nos empobrecendo na construção de um saber viver, fazendo então desses aparelhos e dos seus aplicativos um oráculo que decide os sentidos da vida. Vamos ficando expropriados de uma experiência. Em vez de justamente podermos construir as significações do nosso viver. E isso que parece estar tão distante do nosso tema, não está, porque num dos artigos que eu publiquei, eu contava que um dia, às 4 da manhã, quando eu perdi o sono, tive uma ideia, que foi colocar no Google, naquele momento, né, a gente ainda não tinha a primeira resposta imposta pela IA, o meu filho e o Google autocompletou, desde a lógica do mais buscado, ele autocompletou agitado, nervoso, hiperativo. E depois coloquei o meu filho tem, e ele autocompletou autismo leve. Ou seja, se a maneira que os pais têm de lançar duas questões básicas sobre o filho no autocompletar, o que aparece são duas das enormes categorias diagnósticas da contemporaneidade, nós vamos entendendo como os mal-estares e os sofrimentos que vão se produzindo na infância e na relação dos pais com os seus bebês, rapidamente é capturado em categorias diagnósticas e tira a possibilidade de que os pais possam se interrogar sobre o que está acontecendo ali no dia a dia. Então, essa é uma questão que nós precisamos levar em conta. E vejam, eu estou aqui um pouco falando, né, do que vai acontecendo com a digitalidade com os adultos, de maneira geral, com o cuidado das crianças e dos bebês de uma maneira geral, para que depois a gente possa entrar nos aspectos mais específicos. Bom, que nós vamos nos encontrando com a questão da digitalidade? Que todos nós, quando começamos a andar com uma mão ocupada por esse aparelho, fomos ficando menos disponíveis ao encontro com os outros que estão ali conosco convivendo. Nossos olhos e ouvidos se esvaem para as telas e nós vamos tendo um esvaziamento do que é compartilhar. Todos nós testemunhamos cenas de famílias inteiras em restaurantes, em lanchonetes, sentados na mesa, cada um olhando para a sua tela. Se esvazia essa possibilidade de estar com o outro, de conversar, de elaborar aquilo que nos atinge. Quantas vezes isso é algo que não tem como cada um de nós não ter vivido, a gente vê alguma coisa que nos surpreende, bacana ou preocupante, e a gente busca o olhar daqueles que estariam conosco e nós nos encontramos com que o olhar dessa pessoa está assim, não disponível. E essa é uma hora em que a gente duvida. A gente diz: oi, você viu? A gente vacila
de estabelecer a relação, e outro nos diz, não, o quê? E às vezes a gente conta o que aconteceu, mas às vezes a gente diz, deixa para lá. E assim nós vamos rompendo a possibilidade de construir laços junto com o outro que vão tecendo o nosso viver conjunto. Com parcerias, com semelhantes, com a sociedade. Se isso, digamos, é de certa maneira doloroso, um empobrecedor para todos nós, que já somos adultos estruturados, nós precisamos pensar que consequências isso tem quando se trata daqueles que estão em plena estruturação. Quando uma criança escuta um ruído, quando a criança vê um passarinho que chega voando e se apresenta na paisagem, quando a criança quando chega até a criança no seu campo perceptivo algo, o valor disso não está decidido, não está inscrito de antemão em nós humanos. Nós vamos construindo os filtros do que importa e do que não importa olhar, do que a gente busca com o nosso olhar ou do que a gente vela ao olhar na relação com o outro. Isso são inscrições culturais. Por isso que quando bebê ou pequena criança busca o olhar do outro para significar com o outro aquilo que o atingiu e esse outro não está ali disponível, isso deixa alguém só. Se esvaziam os laços e, ao mesmo tempo, vai se oferecendo para as crianças a importância de olhar para esse aparelho. De que ali teria tudo. Então, nós vamos nos encontrando com que se produz no cotidiano um esvaziamento desse tecer junto olhar, palavra, significação e experiência. E a vida com uma criança é cheia de encrencas, né? É cheia de situações nas quais uma criança corre por aí, né, no restaurante, e a gente tem que dizer, não, vem cá, não incomoda os outros, se a comida do vizinho chegou antes, ela vai lá e quer pegar uma batata frita, pode, não pode. Uma criança, ela desacomoda o convívio, justamente porque ela ainda está construindo as bordas reais, simbólicas, imaginárias desse mundo que habitamos. Mas quando uma criança vai correteando por aí, nesse desacomodar o mundo, ela vai junto com o outro recebendo essa palavra. Aí não pode porque é perigoso, aí não pode porque não é teu, vem cá. E não é só não, a gente também vai transmitindo para crianças recursos. O que a gente faz quando a gente tem que esperar num lugar? A gente conversa, a gente olha pela janela, comenta o que viu pela janela, faz um jogo da velha, né? Faz um jogo com palitinhos na mesa do restaurante, faz um jogo de dobraduras, ou seja, a gente vai junto com a criança construindo um brincar que tantas vezes é evocativo de cenas de brincar pelas quais a gente já passou. E nisso nós estamos fazendo uma transmissão que opera de uma maneira espontânea, porque brincar não é se sentar 15 minutos por dia por um mandato com uma criança, abrindo uma caixa de jogos chamados supostamente pedagógicos. Brincar é como é que a gente vai permeando os hábitos da vida cotidiana e as suas interdições necessárias, também com certos prazeres. E nós vamos nos encontrando com que tantas vezes, rapidamente, a tela ocupa esse lugar. Então, nós vamos tendo crianças que a gente chega na sala de espera e elas estão com a tela. Não estão conversando com o adulto, olhando pela janela, brincando com outra criança, inventando ali com os brinquedinhos que a gente deixou na sala de espera. Elas estão olhando para a tela.
ou nós vamos nos encontrando com que, por exemplo, crianças são alimentadas olhando para a tela, com a galinha pintadinha aí, ou a patrulha canina, e abrindo a boca como um passarinho, enquanto entucham na boca dela colheradas. Que relação isso produz com o alimento? Nós vamos produzindo um esvaziamento do valor simbólico do nosso fazer. E aí, como a vida vai sendo esvaziada dos rituais em que o alimentar, dormir, trocar as fraldas tem, pelo uso de telas, onde isso, então, perde a significação que tem, depois é preciso ficar introduzindo técnicas com rotinas fixas para dormir, para comer ou para desfraldar. Porque não se produziu a colocação desse objeto, sono, cocô, comida, entre tantos outros, dentro da tela simbólica, dentro da significação tecida, onde isso teria o seu valor. A criança fica com um corpo dissociado. Enquanto trocam e limpam o bumbum, ela está olhando para a tela. Enquanto ela come, ela está olhando para a tela. No tempo que seria de esperar e criar expectativa, ela está olhando para a tela. Não à toa a gente vai tendo tantas questões depois chamadas de problemas de integração sensorial. Bom, será que isso não é justamente porque deixamos de ir tecendo aquilo que vai atingindo o nosso corpo junto com o outro, nesses hábitos da vida cotidiana? Então, eu vou me encontrando, claro, com casos disso que são mais leves, ou seja, crianças que não conseguem esperar porque tudo fica pronto num apertar um botão, então a ansiedade toma conta de todos. Crianças que, não conseguem justamente alinhavar um fazer do corpo com a construção da palavra, porque elas estão, tantas vezes, recebendo um bombardeio digital com um excesso de estímulos que apassiva o seu corpo e que, ao mesmo tempo, deixa o seu corpo excitado. E depois, quando desliga a tela, elas têm que correr por aí, por esse excesso. Vou me encontrando com crianças também que vão ficando sideradas pelo brilho da tela, e que vão justamente preferindo olhar para a tela do que dirigir o olhar para o outro. Então, desde situações que ficam se normalizando, mas que depois causam tropeços, até situações mais sérias, nós vamos nos encontrando com esse atravessamento da tela na vida cotidiana das crianças. E é aí que eu fui testemunhando com crianças, alguns casos de crianças que eram diagnosticadas dentro do autismo, mas que os pais, quando eles iam contando e refletindo sobre o que acontecia, se davam conta do excesso do uso de telas no cotidiano, certo? E que, então, por trás desses autismos, havia intoxicações eletrônicas. Claro, o autismo, ele tem uma enorme multifatorialidade. Nós não estamos aqui numa lógica de redução a causas unívocas, mas nós temos que pensar que patógenos têm atingido a infância. E a tela é uma delas. E a tela, nos países do terceiro mundo, tem um lugar diferente dos países de primeiro mundo. O que acontece quando nós temos famílias onde todos precisam trabalhar para sobreviver, bebês e pequenas crianças que passam 8 horas por dia numa creche ou na educação infantil, depois mais o tempo de transporte até em casa. Bom, muitas vezes não são adultos que chegam em casa às 4 da tarde, são adultos que tantas vezes chegam em casa às 7h30, 8 da noite, esgotados, não disponíveis psiquicamente para os cuidados, e que
tantas vezes, diante das demandas de uma criança, preferem entregar-lhe as telas do que fazer a negociação do viver. A gente, dentro disso, vai tendo casos extremos, né? Por exemplo, de crianças que ficam acordadas de noite e os pais lhe entregam as telas para poder dormir, né? Bem, então, o que vai acontecendo? Porque aí nós vamos tendo crianças que vão... Aqui que eu fui me encontrando com crianças que tinham, no seu início de fala, ruidinhos eletrônicos. Em vez de poderem conversar com o outro na língua materna, a língua materna delas passou a ser essa que habita a digitalidade, nos revelando que esses aparelhos eram mais importantes do que a relação com os outros. Bom, fui me encontrando também com bebês e pequenas crianças que tinham alguns automatismos, que chamavam a atenção e despertaram, inclusive, investigações junto aos neurologistas responsáveis de se haveria alguma lesão. Bom, e que aí, tantas vezes, pegando os vídeos espontâneos da vida dessas crianças desde o início, nós fomos nos encontrando com muitas vezes era um bebê que vinha bem e que justamente no momento de armar o que o Piaget chamava reação circular terciária, que era isso de olhar, pegar e chupar, integrando os esquemas, estavam diante de uma tela. E o que acontece é que o que está do lado de lá da tela chega aos nossos olhos, mas nós não podemos nem pegá-lo, nem chupá-lo. Então, o corpo desse bebê era atingido por esse excesso, ele se excitava e fazia movimentos com os braços que, como não conseguiam, então, atingir esse objeto, retornavam sobre o corpo. Então, bebês com automatismos de ir e vir com o corpo, presos numa excitação, sem poder produzir um endereçamento. É aqui que a gente vai se encontrando com como essas sintomatologias, depois, com muita facilidade, caem dentro de determinadas categorias diagnósticas, como do autismo, ou seja, falas jargão, ou ruidinhos, ou a não preferência pelo olhar, ou a busca pelo olhar do outro, ou certos movimentos repetitivos, depois que tantas vezes têm características parecidas com flapping ou com rocking. Então, aqui nós precisamos pensar que lugar nós estamos dando para as crianças e se esse lugar que nós estamos lhe dando é favorecedor ou não da sua estruturação. Mais adiante, entra uma questão interessantíssima, e vejam, há 12, 13 anos atrás, que achavam que era exagero o que a gente dizia, as crianças estavam muito mais expostas. Na atualidade, a gente vai, pelo menos, se encontrando com uma discussão sobre o dano das telas no cotidiano da vida das crianças, e vão se produzindo medidas em que os pediatras estão mais advertidos disso. E que, inclusive, em relação às escolas, se arma um projeto de lei de que não haja telas nas escolas. E isso, claro, é uma consequência do nosso trabalho, advertindo o empobrecimento na infância de experiências estruturantes. E não é só a tela durante a aula, mas é a tela no recreio. Ou seja, porque se a tela está no recreio e se o recreio, para muitas crianças, é um dos únicos lugares onde elas se encontram com outras crianças, porque aqui também vem outra questão muito própria das telas
no terceiro mundo, em que a rua se torna um lugar hostil, um lugar de violência, onde há uma cultura do medo. Então, as crianças elas vão sendo privadas dos convívios espontâneos com os outros, e a escola acaba sendo um dos poucos lugares onde elas encontram pares. Mas o que acontece se lá nós temos a tela? Eu deixo de negociar e de brincar com os meus colegas e de construir amizades. Então, é bom, o que vai ser da escola sem a tela? As crianças vão se revoltar? Bom, as crianças, quando o adulto diz não, para uma coisa que é legítima, aqui nós vamos fazer outra coisa, e propuseram primeiro oficinas de brincar, pensaram junto com as crianças o que inventar, e depois isso seguiu o seu próprio curso. Cadê o enorme ruído? Cadê a revolta? Ao contrário, né? A gente ia nas escolas e escutava que as crianças diziam para os coordenadores, diziam umas para as outras: que chato, né? Que agora não pode celular. Tá bom, vamos brincar? Vamos. Ou seja, quando um adulto produz uma interdição, não porque ele é um déspota, mas porque esse não tem a ver com propor para a criança algo que é estruturante para ela. Pode haver um pouco de barulho, mas a criança responde a isso. Por isso que se fica nessa discussão de quantos minutos ou horas de tela para que criança, em que idade. A pergunta é, antes de entregar um celular na mão de uma criança, a gente tem que se perguntar no lugar do que esse celular está. De ter uma conversa sobre a vida, de brincar junto, de ter que dizer que não e segurar o tranco da frustração? No lugar do que esse celular está? Porque ele vai ocupando um lugar de muitas situações que são nodais e estruturantes para o cotidiano de uma criança. E isso vai acabar tendo consequências empobrecedoras para as crianças, que facilmente entrarão nessas diferentes categorias diagnósticas, de ansiedade, de hiperatividade, falta de atenção, de transtorno opositor desafiador, porque a gente deixa de negociar, né? Dizer, não, agora não pode, agora tem que esperar, senta aqui, é mais fácil entregar a tela. Então, a criança chega inexperiente dessa situação na vida cotidiana e, inclusive, de empobrecimentos, de troca, de endereçamento pela fala e pelo olhar, que tantas vezes fazem com que a criança fique mais siderada pela tela do que em busca de construção de uma relação com o outro. Em certa medida, a gente pode dizer que as telas deixaram a todos nós com mais sintomatologias autísticas, mais isolados e menos disponíveis aos outros, com diferentes graus de gravidade não equivalente. Mas, assim como eu falei do efeito da tela para a construção psicomotora, me interessa que a gente possa chamar atenção juntos para o fato de que vai acontecendo com a linguagem na captura dela pela digitalidade. A maneira como a linguagem circula pela digitalidade, ela tem as formas dos aplicativos. E qual é a forma dos aplicativos? Um encurtamento discursivo cada vez maior. E vai se produzindo uma lógica cada vez mais cígnica, ou seja, o que passa a valer é o ícone, o que passa a valer é o emoji. O que passa a valer é a lógica de algo que em si mesmo diz. Bem, a partir do momento em que, então, vai havendo uma substituição dos laços sociais pelas redes sociais, a partir do momento em que a linguagem ela precisa ter o formato para que essas
operações digitais possam acontecer em velocidade, é muito mais trabalhoso dar lugar a uma linguagem polissêmica, ou seja, uma linguagem na qual o significante e o significado não estejam colados. Porque se eu digo cara, o que cara quer dizer? Cara pode ser meu rosto, uma coisa cara, pode querer dizer a minha querida, pode querer dizer aquele cara. Ou seja, a linguagem humana, a maior riqueza da linguagem humana é justamente que ela é polissêmica, ou seja, cada palavra que a gente diz ganha a sua significação dentro de um contexto maior. E eu preciso escutar toda a frase, às vezes ler todo um texto, para chegar à conclusão do que essa palavra quer dizer. A palavra não quer dizer uma coisa só. Ontem, por exemplo, né, o pai de um menino me disse, um menino que tem um quadro de quadriplégico, né, me disse, bom, eu disse que eu ia comprar um papagaio e ele ficou muito contente. E aí eu fiz assim para trás, eu digo, mas de que papagaio ele achou que você estava falando? O papagaio, para fazer xixi, é uma coisa, né? O pássaro papagaio é outra. Bom, e esses equívocos e esses mal entendidos xistosos, que fazem parte da polissemia, eles permitem xistes, eles permitem que a gente construa poesia, permitem que a gente, então, possa brincar com as palavras, dando significação ao nosso viver. Permitem uma ética do bem dizer, né? Permitem desacomodar os sentidos e rir um pouco de algumas coisas que, senão, seriam dramáticas porque fixas em sentidos unívocos. Mas na linguagem digital, quando se encurta os discursos, quando, então, se prefere funcionar pela lógica dos ícones, pela lógica dos signos, nós vamos perdendo toda essa poiesis polissêmica. E é aqui que eu chamo a atenção de vocês para como, lá no início, quando foram aparecendo os primeiros smartphones, né, que foram ali pelo ano de 2008 e até se popularizar em 2010, 2012, e aí é que a gente tem essas primeiras gerações que já nasceram quando todos estávamos com esses aparelhos na mão. Certamente todos os adultos ficamos muito surpresos, alguns até encantados, outros mais espantados, com que facilidade os mais pequenos navegavam pelos ícones, com uma facilidade que nós não tínhamos. Justamente porque a lógica dos aplicativos é uma lógica binária, on-off, e os sentidos são fixos. Um emoji quer dizer um emoji nada mais do que um emoji, idêntico a ele mesmo. Aqui nós vamos tendo um constrangimento da linguagem que perde extensão, perde polissemia, perde, portanto, diversidade de significação e vai se tornando muito mais cínica. E aí depois nós vamos nos encontrando com crianças que têm o quê? Dificuldades nos duplos sentidos, dificuldades nas metaforizações, dificuldade no deslizamento de significações. Bom, e isso estava dado desde antes? Ou isso é uma forma pela qual as crianças entraram no mundo? Por qual janela a criança olha para o mundo? Por que porta de linguagem ela entra? Que lógica nós lhe damos para decifrar ou entender o mundo? E a lógica tem sido muito mais cínica do que polissêmica. E isso tem uma consequência para a estruturação psíquica das crianças e depois para as relações sociais. Por isso que é tão importante que a gente pense que
linguagem predomina. Por exemplo, passa a ser na contemporaneidade uma medida de saúde psíquica generalizada se a criança responde ou não responde a comandos. Isso chama muito atenção, porque uma coisa é que a gente convide a criança para algo, que a gente a convoque para algo e que a criança seja flexível e permeável às nossas convocatórias, que se interesse pelo que interessa o outro e que o outro se interesse pelo que interessa a ela. Isso é uma coisa. Agora, a lógica do comando é pensar que alguém teria que responder univocamente quando algo é dito. Vejam como a lógica da linguagem virtual invade a vida de todos nós, porque nós temos crianças que falam com aparelhos eletrônicos dentro de casa, dão comandos para Siri e para Alexa. E também eles têm que responder a comandos, ou seja, a gente arma uma lógica que deixa de ser a lógica da conversa, do tecer significações, do explorar os sentidos, do poder rir, de achar graça na desgraça, como eu dizia esses dias para um paciente que ficou muito chateado porque se distraiu na hora de colar uma figurinha no álbum e ele teve que descolá-la e colá-la de novo e rasgou uma pontinha que ele teve que reconstruir. E eu digo, bom, no fim das contas, todas as outras figurinhas estão ótimas, essa está rasgada, mas tem uma história que você pode contar, tá vendo? Como a gente pode achar graça na desgraça, e ele achou muito engraçado esse jogo de palavras. Ou seja, em que a gente, então, não precisa ficar tão unívoco e tão fixo, porque isso empobrece a nossa vida. Isso nos enrijece, isso faz com que, então, depois, se as coisas não são exatamente como a gente pensava que elas tinham que ser, a gente não consiga ter jogo de cintura nem flexibilidade alguma. Então, todos esses são elementos como para a gente pensar o que nós estamos oferecendo para as crianças. Se nós não estamos empobrecendo a vida delas de experiências estruturantes e que depois, na falta dessas experiências, elas vão produzir sintomas clínicos que tantas vezes cairão dentro de enormes valetas diagnósticas. Bom, então aqui tem algo para a gente pensar em relação ao que se oferece. Quando a gente cria uma passivização das formas de brincar, quando a gente expõe a criança a jogos prontos e compulsivos, quando a gente rompe hábitos e negociações na vida cotidiana e quando a gente interrompe a estrutura de diálogo numa condição polissêmica. Porque se a criança está entrando na linguagem, o que ela vai preferir? Um adulto que diga depende? Ou é um aplicativo que lhe entregue uma versão única com a ilusão de que isso é um saber sobre a verdade com maiúscula. No segundo caso, parece mais fácil. Se tem a ilusão de tudo saber. Mas para onde isso nos leva? Nos leva para uma barbárie da certeza, depois nos leva para uma impossibilidade de negociação quando o outro não é o que a gente quer ou não diz o que a gente quer ouvir. Isso enrijece. O que acontece é quando esperamos que tudo funcione com um apertar de um botão. Então, se isso vai na lógica de que a gente pense que experiências a infância como um todo tem e o quanto depois isso pode nos levar a certas categorias diagnósticas, gostaria agora de, para encerrar, trazer um pouquinho a questão do que acontece quando uma criança já chega com a sua tela. O que acontece quando eu chego na sala de espera e a criança está ali
com o celular, e tantas vezes aquele que levou a criança, mãe, pai, tia, avó, diz, me entrega o celular que a Julieta chegou. Não! Diz a criança. Claro. Bom, eu não arranco da mão da criança aquilo que lhe interessa, seja a tela ou seja qualquer outra coisa. Porque aquilo que interessa aos nossos pacientes precisa nos interessar. Muitas vezes eu me sento do lado, lhe pergunto o que ela está fazendo, tento jogar junto. Se é uma criança que fala, que ela me conte. Quando é com os mais pequenos, mais de uma vez, fui encontrando ali na sala de atendimento elementos semelhantes àqueles que estavam na tela. Um dos meus pacientes, isso está num dos artigos, a única coisa que dizia quando chegou era Angry Bird. Assim, Angry Bird. O que era Angry Bird? Angry Birds. Ele jogava esse jogo. E eu fui construindo com ele, fui construindo primeiro para ele, depois com ele, com cubinhos e com porquinhos, uma situação semelhante àquele que estava na tela. Aí ele saiu da tela e pôde começar a brincar comigo. Foram meses, não foi uma sessão. Para que ele me pegasse a minha mão e dissesse, Julieta, brincar Angry Bird. E que a gente brincasse de derrubar os porquinhos. O interessante é que eu tinha um porquinho, como o do personagem Angry Birds, que é um porquinho que é só uma cabeça verde com orelhinhas. Tinha um no consultório que outra criança tinha esquecido, eu nunca descobri quem. Então ficou lá. Então eu pegava os bloquinhos de madeira e colocava esse porquinho. E ele me disse, lá pelas tantas, e aí a gente pegava essas borrachinhas do lápis e essas eram as bombas que a gente jogava nos bloquinhos para derrubar os porquinhos. Aí lá pelas tantas ele me disse mais pouquinho. Mas eu não tinha mais porquinhos como esse. Então o que eu fiz? Peguei meus porcos de granja, de plástico ali. Se tem esses, são porcos também. E ele topou entrar nesse deslocamento do objeto. Que não era só aquele porco do Angry Birds, existem outros porcos. Eu tinha mais 2, com o qual a gente tinha 3 porquinhos. E 3 porquinhos na cultura é evocador do quê? Da história dos 3 porquinhos. E assim passamos a brincar de 3 porquinhos e lobo mau. E depois, com o lobo mau, a gente pôde brincar de Chapeuzinho Vermelho. Vejam como a série se estendeu. E em vez da gente ficar numa condição cígnica, porquinhos têm outras histórias, lobos têm outras histórias, e assim a situação se estende. Essa é a maneira que a gente tem de trabalhar com aqueles que chegam ao nosso consultório com sintomatologias autísticas, ou seja, a gente toma aquilo que faz parte, seja das estereotipias, seja dos interesses dessas crianças, e a partir disso nós vamos estendendo junto com ela, que ela primeiro, ao a gente se interessar pelo que a interessa, nos deixe entrar, e depois ir tentando estender essas possibilidades para que estar com o outro e suportar e até mesmo gostar da polissemia e da variação de significações no brincar e no viver possa estender os sentidos e as significâncias da vida, porque aí a nossa vida se enriquece, porque aí ela se torna mais interessante. Senão, ou nós fazemos isso, ou nós vamos caminhar todos por uma lógica da sobredeterminação algorítmica, em que o algoritmo decide as significações do nosso viver. Dessa maneira, a gente perde a chance de
produzir saídas inventivas. E perde também a cultura, porque quando a humanidade, diante das diferentes formas de sofrimento, criou poesias, criou escritos, criou invenções científicas, criou pinturas, criou esculturas, criou músicas. Quando a humanidade faz isso, a gente tem a chance de se sentir representado no que o outro fez. A gente tem uma diversidade de nominações possíveis. Senão, elas ficam afuniladas e vamos todos ficando mais rígidos, mais cínicos. E isso é muito pior para nós, porque tolhe saídas inventivas possíveis. Por isso que nos nossos tratamentos a gente vai abrindo as possibilidades de brincar, conversar, pintar, desenhar, esculpir, investigar junto com uma criança. Que senão fica capturada naquilo que lhe vem pronto desde as telas. Com autismos ou sem autismo. Para todos se trata de poder gozar da liberdade de construir as significações do viver junto com um outro que não use as telas para se esquivar de nãos que são estruturantes ou para se poupar o trabalho de transmissões simbólicas sem as quais as vidas de todos ficam empobrecidas. Bom, então, essa era a ideia da exposição inicial. Temos aqui mais um tempo para a interlocução a partir da experiência de vocês, bom, tanto me interessa, porque nós estamos diante de algo muito descontínuo, e nós precisamos, assim como nós sabemos aquilo que é estruturante e não devemos abrir mão disso, porque senão isso tem profundas consequências para as crianças que nós criaremos e para o futuro da humanidade como um todo, mas nós temos que, então, também pensar como a gente coloca isso em cena, como a gente dá lugar para isso diante das experiências com as crianças dos nossos tempos. Quero dizer que isso não tem classe social. Isso é para todos, porque a primeira coisa que alguém compra quando tem um dinheirinho é um celular, certo? Porque isso é imprescindível para estar no mundo. Então, isso acontece nos consultórios particulares, nas escolas de elite e nas escolas públicas e nas redes de atenção públicas. Isso é uma problemática generalizada diante da qual a gente não pode se eximir. E é por isso que a nossa conversa sobre quadros ou categorias psicopatológicas não pode ser só no viés da pesquisa de marcadores patognomônicos. A gente precisa fazer essas conversas sobre os patógenos que têm atingido a infância e a tela certamente é um deles. Obrigada, colegas. Vamos para a interlocução. Eu vou abrir o áudio aqui, professora, só um minutinho. Eduardo, consegue liberar o seu áudio?
Um raro tempo de silêncio na virtualidade, né, gente? Nossa, fantástico. Realmente a tecnologia cala a gente às vezes, né? A questão é o seguinte, Julieta, tem algumas questões que eu gostaria que você pudesse falar, porque assim, o que a gente vê no trabalho? A gente, né, precisando falar para esses pais que essas crianças precisam ficar menos tempo nas telas. Mas assim, por outro lado, eles não fazem isso, uma coisa, né, a gente pensou, porque assim, eles ficam nessas telas, né? Assim, na sala de espera, a gente, imagina, a gente está num lugar de tratamento, quer dizer, né, a base do nosso tratamento, quer dizer, a interação, e a gente vê lá as crianças estão circulando, se não estão com as telas, mas os pais estão nas suas telas, né? A questão, você falou um pouco aí da questão, assim, a que serviço vem as telas, né, para os adultos, na verdade, porque essas crianças estão ali com, né, esses adultos que ofereceram isso. A questão se a gente pode pensar assim, para, né, não sei se de forma generalista o que vem essas telas, ou a gente teria que ver no caso a caso destas famílias, sabe? É, outra coisa é o seguinte, Vamos, dentro de... Eduardo, vamos começar por aí, aí depois você Vamos, coloca as outras, porque, pode assim, ser, pode ser. esse é o ponto, né? Fica essa conversa tantas vezes, eu vou muito em escolas, pensar junto essas questões com educadores, falando com os pais, porque, vejam, o Freud, eh, desde o nascimento da psicanálise. A psicanálise estava lá nos abrigos de pós-guerra, pensando o sofrimento do sujeito do seu tempo. Nós vamos nos encontrando com pesquisas importantíssimas desde então. O Freud, ele dizia que nós, os psicanalistas, precisamos transpor a psicanálise para a comunidade, ou seja, aquilo que nós fomos aprendendo sobre a estruturação, os entraves na estruturação, os tropeços da estruturação, eles precisam trazer benefícios para os rumos dos cuidados das crianças que vão dar lugar ao caminho disso que se chama civilização, com todas as questões que a gente possa ter com essa nomenclatura, entendendo que cada época tem as suas dificuldades específicas e entendendo que o passado não foi melhor, porque nós não estamos aqui numa lógica saudosistas, mas nós temos que pensar que problemáticas essa ferramenta poderosa que é a inteligência artificial e virtualidade que chega a nós através da digitalidade, que danos isso causa. Porque sempre que a humanidade se fascinou por uma técnica sem fazer uma interrogação ética à altura, produziu atrocidades. Então, nós precisamos ter uma interrogação ética à altura dessa ferramenta tão poderosa. Né? E, bom, algo avançou. Celular na escola, não, por exemplo. Isso avançou. Né? Sabe o que eu escutei em alguns casos de escolas nos quais já se fez isso antes da lei? Escolas que foram fazendo experiências de dizer, gente, vamos ficar 15 dias sem celular. Não, vamos fazer experiência, porque senão fica uma conversa cínica de a criança vai se autorregular. Né, como se a criança, essa nomenclatura autorregulacional, como se a criança nascesse com um dial, um botão. Não, o filtro do que nos atinge, o que a gente escolhe olhar, aquilo para o qual a gente tapa os olhos, a intensidade que isso chega a nós, depende de um crivo de inscrições do que nos é transmitido. A gente não nasce com
isso. Pronto, a gente forma o nosso aparelho perceptivo, sublinhando o que tem importância ou não a partir do simbólico e da cultura. Então, quando então se diz as crianças não têm como escolher, porque elas não sabem como é sem isso. Vamos fazer essa experiência. Em algumas escolas nas quais as crianças ficaram 15 dias sem celular, sabe o que as crianças disseram? Agora nos ajudem em casa com os nossos pais. Isso que elas disseram. Porque senão, quanto tempo de tela ou não para a criança, em que idade, mas os pais ficam, eles, o tempo inteiro interrompidos por esse celular, porque é trabalho, porque é coisa de adulto. Então, é uma maneira de estar não estando. Não dá para se sentar para brincar com uma criança com a tela do lado. Ou a gente diz, bom, se tira a tela da mão da criança, mas quantas vezes uma criança pede que os pais entrem na sessão com os pequenininhos, nem o que dizer, ali até 2, 3 anos, sim, os pais entram junto, né? Mas quantas vezes os pais entram e ficam na tela? E eu digo, desliguem os seus celulares que a sessão vai começar, que nem no cinema, porque uma sessão é um espaço de sonho e não tem como a gente sonhar distraído, não tem como a gente brincar distraído, ou a gente está ou a gente não está. E a gente precisa entender que a criança, ela aprende não só pelo que se diz cruzado com o que se faz e o que os adultos estão ou estamos fazendo. Então, também, para que a gente arme uma transmissão simbólica para as crianças, para que a gente produza interdições que operem na vida delas, nós também precisamos armar renúncias e interdições. Quais serão as nossas renúncias e interdições? Em que momento estaremos ou não estaremos com o celular quando estamos com as crianças? Por exemplo, pode celular na mesa? Pode celular para dormir, em vez de contar uma história? Ou seja, eu não vou ficar aqui no lugar de responder e de dar instruções, porque um dos grandes problemas dos nossos tempos é justamente esse. Nós vivemos numa cultura em que tantas vezes os pais eles se sentem esvaziados de um saber fazer e esperam que o outro lhes diga o que fazer. O outro da inteligência artificial, o profissional, e se trata de receber instruções para não cumpri-las, ou cumpri-las desalmadamente e, então, silenciado subjetivamente, ou se trata de se interrogar pelo que se está fazendo. Por isso que algo que parece tão simples, que é antes de entregar um celular na mão de uma criança ou de pegar um celular na frente de uma criança, se pergunte no lugar do que isso está. Isso é reintroduzir o sujeito. Isso é reintroduzir a responsabilidade do sujeito por aquilo que ele escolhe fazer. Porque, senão, nós vivemos uma lógica de pais que estão muito dispostos a se submeterem às técnicas que tantas vezes são vendidas com a ilusão de um padrão ouro, mas que retiram deles a possibilidade de dizer o que eles querem dizer para o filho deles, o que eles querem fazer com o filho deles, que criança e que saberes eles querem produzir junto com essa criança. Então, isso vai produzindo uma servidão voluntária de todos, em vez de uma interrogação acerca do que está se fazendo, de uma disponibilidade a inventar junto com o outro. Por isso, são questões o que a gente precisa reintroduzir, para a gente pensar juntos. Tela não, mas o que sim? Sim, dá trabalho, dá muito trabalho, desacomoda.
Mas é passando esse trabalho que a gente pode construir algo mais interessante. Julieta, os pais, quando são diagnosticados crianças, as crianças viram um problema de especialista, né? Aí tem esse esvaziamento do saber dos pais, os pais vêm até nós, os terapeutas, querendo, né, assim, o que fazer com esta criança, né? Porque agora ele tem um diagnóstico, né? É o sobrenome da criança, né? A questão é o seguinte, como que a gente, porque assim, os pais vêm muito angustiados e realmente a gente precisa dar palavras para eles, né? A questão, Sim. assim, qual é o limite, como é que a gente pensa nisso, assim, o quanto que a gente pode ajudá-los dando palavras no sentido, e às vezes eles querem saber realmente, tem uma crise, o que eu faço nesse momento? E a gente precisa dar uma palavra nesse sentido, olha, Claro que sim, existem isso é estratégias legítimo. possíveis. A questão é como que a gente faz isso sem esvaziar, né, o saber deles, ou pelo menos estimulá-los a buscá-los através deles mesmos. Então, essa tua questão, Eduardo, ela é central, porque os pais, de maneira geral, na contemporaneidade, têm se sentido desnorteados acerca do que fazer. E tá bem que um pai e uma mãe não queiram repetir o que eles receberam, porque na transmissão entre gerações, a gente tem a chance de pensar que filho eu fui, que pais eu tive, que pai ou mãe eu quero ser. Ou seja, o que dessa transmissão que eu recebi eu quero passar adiante e o que eu não quero repetir. Por um lado, temos isso, mas por outro, aquilo que recebemos já não responde mais às questões, porque a cultura interroga um pai ou uma mãe da contemporaneidade desde outro lugar, ou seja, os pais da contemporaneidade têm problemáticas que os pais da geração anterior não tinham. Então, a gente também, quando vira pai ou mãe, tem que construir, em parte, um saber, mas também a gente não tem que fazer uma terra arrasada. A gente tem que pensar que criança nós fomos, o que era importante para mim, o que eu gostaria de compartilhar com meu filho. E isso é assim nas músicas que a gente cantou, nas brincadeiras que a gente fez, nas comidas que a gente comeu, nas histórias que a gente leu. E a gente precisa, ali onde a gente encontrou coisas interessantes da própria infância, colocar isso em cena para a geração seguinte. Claro, a criança que está ali vai escolher se que disso ela vai gostar ou não, que disso ela mesma vai querer levar adiante ou não. Mas é muito importante que a gente não extirpe essa condição não anônima da vida de uma criança, porque senão passa a se falar da criança apenas pela categoria diagnóstica, e os pais que então estão numa condição de angústia em relação ao que fazer, tantas vezes acham que esses indicadores, esses marcadores patológicos restituiriam eles de um saber. E caem numa angústia ainda maior, porque eles não oferecem sair desses marcadores patológicos. Me lembro, por exemplo, isso está no livro Janela, Janelinha, de pais que falaram, bom, estava difícil com o nosso filho, e aí a gente encontrou um site com marcadores patológicos de autismo, e aí ligamos os pontos. Isso me parece muito significativo, porque todos aqui já devem ter jogado um ligue-ligue, que é que a gente junta os numerinhos e forma uma figura. A gente tem a impressão que a gente está fazendo isso, mas a imagem está dada. No caso, a imagem ali do ligue os pontos está dada pela patologia. Mas, assim, existem muitas maneiras de ter um quadro de autismo. Autismo é algo a mais na história do João, da Maria, da Teresa ou do Lucas. Eles não são só isso. Eles são também filhos de uma família, com uma história, com uma cultura e com preferências, porque algo muito triste da atualidade, por exemplo, é que tantas vezes aquilo que interessa
uma criança, seja fazer bolinho de massinha, seja cantar uma música, seja um dinossauro, ou sejam os carros, deixa de ser entendido como um interesse, tudo vira hiperfoco. E assim, o que é um interesse do sujeito vira mais um sintoma da patologia. Bom, isso é algo que interessa alguém e a gente pode ir estendendo esse interesse para que ele se junte com outros e que não fique uma coisa só. Mas se a gente passa a tomar isso apenas como um marcador patológico, em vez de como um interesse, a gente aniquila a criança. E esse que é o problema, porque os pais chegam muito angustiados também porque eles, na sua preocupação com seu filho, ficam atravessados por esses marcadores de patologia que eles passam a olhar a criança apenas a partir dali. Por exemplo, se a criança responde quando chamada pelo nome, e aí começam a chamar a criança, mas começam a chamar a criança para testar a criança, não mais para tá na hora de comer, vem junto comigo, cuidado que ali é perigoso, ou seja, quando se trata mesmo de uma convocatória para algo que importa, passa a ser um teste. Um teste que se realiza quando a criança não responde. E isso tem um efeito desestruturante para os pais. Porque os pontos se ligam a partir da égide da patologia e não a partir do que importa, em primeiro lugar, por tratar-se de uma criança. A condição da infância ela tem que estar acima do diagnóstico. É uma criança primeiro. E é uma criança nessa família e nessa cultura, onde o que importa nessa família, dessa cultura? Porque se a gente renuncia a isso, a gente lança a criança para uma condição anônima. Por isso que quando os pais chegam no meu consultório e me dizem meu filho é autista porque isso, por aquilo, pelo... Eu digo, por que você acha que é autista? Me conta. Certo, né? Também me preocupa quando ela faz isso ou quando ela faz aquilo outro. Mas e quando ela faz? Aquela hora que eu fui buscar um brinquedo, ela me olhou. Não, realmente, aí não fecha. Isso é tão importante quanto. A gente não tem que perder ali onde a coisa não fecha, porque uma criança está em estruturação. E quanto menos fechado isso está, mais chances a gente tem. Por isso que a gente diz para os pais, por exemplo, você está chamando ele para o quê? Para ver se ele responde. Pois é, mas aí é uma conversa vazia. Para que ele vai olhar se é só um teste? Vamos começar a chamar quando importa. Não, vamos só não chamar para que ele te olhe. Vamos olhar para o que ele está olhando e tentar fazer parte disso. Aí a gente rompe essa fala de uma lógica de apenas olhar para a criança desde o checklist da patologia. Porque não se trata, quando a gente está angustiado, não se trata de ficar no silêncio ou sem nome. Por isso que tantas vezes se diz que um diagnóstico tem um efeito de acalmar a angústia. Mas a gente precisa pensar a que custo. Porque se esse diagnóstico passa a dizer tudo da criança e passa a dizer tudo de como se relacionar com ela, bom, temos um problema, porque a vida se empobrece, se apaga o nome próprio, se apaga a filiação, se apaga o contexto cultural. Por isso que nos tratamentos de referencial psicanalítico, não é que a gente nega diagnóstico ou de que a gente silencia o diagnóstico, a gente diz, isso não diz tudo. É o fulano que gosta de carro, que gosta de dinossauro, que gosta... E vamos ver o que nós vamos ir fazendo com isso. Quer dizer, se trata de estender as nominações, para que a gente possa fazer a vida ser mais inventiva, e não reduzida a uma coisa só. Então, a gente se coloca com os pais numa lógica de que o diagnóstico não diz tudo. Então, os pais nos dizem, por que minha filha corre em volta da mesa? Boa pergunta. Eu não tenho essa resposta. Vamos pensar juntos? Quando é que isso começou? Agora que você me diz, me dou conta de que ela começou a correr em volta da mesa uma vez que os
irmãozinhos estavam fazendo um pega-pega em volta da mesa. Que interessante. E se então, a próxima vez que ela fizer isso, em vez da gente entender isso como um automatismo autístico, a gente pensar que ela está nos convidando para brincar de pega-pega e a gente brincar de pega-pega. Será que vai virar um pega-pega? Vamos tentar? Vamos ir tentando enlaçar esse cabo solto com muita delicadeza as situações onde isso possa estender a significação. Nesse caso, isso aconteceu. E aí a gente passou a brincar de pega-pega. Então, Eduardo, nós tomamos as angústias dos pais nós damos a isso muita importância para pensar junto e para nos colocarmos num lugar de interlocutores em que novos saberes possam se produzir. Porque um diagnóstico não responde tudo. Há várias maneiras de ser autista, como há várias maneiras de ser neurótico, várias maneiras de ser psicótico. Isso não responde tudo. Que a gente saiba reconhecer formas de se situar diante do outro próprios de um quadro psicopatológico é importante. Mais importante do que isso é entender a condição da infância como alguém que está em estruturação. E tão importante quanto isso é pensar que nós precisamos ter a liberdade de construir o saber viver junto com aqueles para quem a nossa vida tem importância. A nossa vida tem importância para a inteligência artificial e nós vamos deixar que ela responda por nós? Julieta, eu estou com as minhas questões tentando juntar as coisas do chat ali. A gente está indo para a última pergunta, a última questão. O seguinte, a gente vê nos casos de crianças com autismo essa avidez pelas telas e uma possibilidade, às vezes, que a gente imagina, mas a questão é essa, a dúvida, assim, se é possível essa mediação utilizando essas telas. Em alguns momentos, assim, esse é o único canal possível onde a gente vê interesse na criança. A gente vê isso também nos adolescentes, aí não estou falando em casos graves, mas em adolescentes que assim, já não existe mais jogo de tabuleiro, né? Assim, não existe mais isso, assim, eles vão para a tela nos mostrar algo. Você já citou algumas coisas com relação à possibilidade de mediar utilizando as telas, mas ainda é uma questão, assim, porque parece assim, será que é mais problemático o uso de telas, sabe, por os casos de autismo mesmo, porque se fixa ali aquilo, sabe? E daí, só complementando essa, assim, tem intervenções utilizando o apoio visual para ajudar as crianças a entender atividades, a entender o mundo, vou dizer assim, genericamente, né? E que ajudam as crianças a entender, ajudam a se acalmar, e a questão, assim, entra no mesmo plano, sabe? E um pouco são essas questões, acho que isso. Bem, vejam, né? Que a gente pense que as telas com essas questões do esvaziamento do cotidiano e com um modo cígnico de introdução na linguagem precisam ser consideradas como um patógeno. Isso é decisivo. Isso não equivale, então, isso é decisivo para que a gente se interrogue por que lugar a gente está dando para esses artefatos e esses aplicativos no nosso cotidiano. Como uma interrogação, não com uma lógica moralista. Tudo na vida de uma criança, o sono, o alimento, o colo, o cocô, até onde vai o dar de mamar, ou o momento do desmame, ou o momento do desfraude. Cada um desses objetos, a gente os interroga em função do lugar que eles ocupam na vida dessa criança. As telas também. Que lugar tem? Porque não vai adiantar se isso está em tudo que a gente pretenda arrancar isso à força, porque isso vai produzir uma devastação
na vida de alguém. A gente toma sempre os nossos pacientes com o corpo orgânico que eles têm, com os costumes que eles têm, e a gente parte a partir dali para uma extensão possível. Certo? Então, esse é um ponto importantíssimo no sentido de tanto me conta o que você está fazendo aí, como isso se joga, o que te interessa, até uma lógica de, bom, como é que a vida pode ser algo que não só isso, para estender essas possibilidades. Então, essa é uma questão, que a gente parte daí, parte daquilo que interessa a criança. Por exemplo, para te dar um exemplo disso, um menininho que, por uma questão orgânica de base, tropeçava muito. Ele se atrapalhava. E ele começou a rir muito desses programas de videocassetadas, ou seja, de ver o outro rir. Né? Teve um lugar importantíssimo isso para ele no tratamento. A gente ria da presepada do outro, né? E não apenas era ele, ou seja, ele arma uma passagem da passividade à atividade ao poder rir disso. Então, em cada caso, a gente tem que pensar se isso está num viés defensivo, num viés que impede possibilidades, ou num viés que, cria uma possível passagem. Então, e em que momento sim, em que momento não. Essa é a arte, justamente, de uma intervenção clínica, que é armar uma leitura de que lugar isso ocupa, para então entender o que com isso nós vamos fazer. Isso não tem um valor unívoco em si, em que a gente possa dar uma recomendação genérica e unívoca para todos. Nesse sentido, a questão, por exemplo, que me pareceu que você ia por aí, desses recursos de comunicação aumentativa através de programas com iPads, onde tem as diferentes categorias. Bom, o que é central num tratamento é que alguém se sirva da linguagem para poder se representar, para poder dizer para o outro do que sente, do que pensa e do poder escolher. E isso nem sempre vai ser, a depender das possibilidades orgânicas de cada caso, através de uma fala oral. Às vezes precisará de apoio numa linguagem aumentativa. Agora, o que é decisivo é como, mais uma vez, se é introduzido nessa linguagem. Porque às vezes se tem a ilusão de que a gente vai dar para uma criança um tablet onde tem um programa, onde tem tudo, e que ainda por cima, se você aperta o ícone, se sonoriza, e que isso vai fazer a criança falar como se dentro dela tudo isso já tivesse inscrito. Não está. Mais uma vez, a clínica da estimulação precoce, permeada pela psicanálise, ao estudar tanto como se entra na linguagem, nos oferece importantíssimos paradigmas daqueles que tropeçam na possibilidade de se representar. Então, a gente não entra na linguagem por categorias que são lugares, verbos, cores, meios de transporte ou classificações de animais. A gente entra na linguagem dizendo o que importa. Mamãe, papai, uau, uau, mano, naná, cocô, xixi, nenê. Não, sim. Por onde a gente entra na linguagem? Então, do que se trata é, assim, que ícones a gente coloca ligados à vida cotidiana para que a criança também possa nos dizer. Eu estou com um caso que está exatamente nessa situação, um menino que, bom, por um quadro genético de base, bom, a oralização para ele é muito difícil, ele está conseguindo dizer que não com a cabeça, mas ele não consegue articular, estando numa idade de já 3 anos. E justamente entrou um tablet desses. E o que ele faz? Ele clica em tudo, porque cria uma sideração e não diz nada. E eu digo, não é assim, gente.
Vamos fazer, por exemplo, um livro de registro, porque converso com a escola está num momento de construção de narrativas, tem a roda de conversa, e nessa roda de conversa, cada um conta como foi o final de semana. Como é que ele vai contar como foi o final de semana? Vamos fazer um livro de registro onde, bom, por exemplo, teve Páscoa. Pode ter um pedacinho ali do papel do ovo de Páscoa, um desenho de um coelhinho, contar que teve caça ao tesouro, ou pôr no livro a pegadinha do coelho, como se fez em casa, se é que se fez em casa, quer dizer, como é que nós, nesse livro de registro, vamos registrar algo do que aconteceu, para que quando chega o momento de contar, ele tenha algo para mostrar e possa dizer isso, e que a professora tenha elementos para, junto com ele, sondar, e que ali, por exemplo, tenha um ícone que diga brincar, ou bom, comer, quando se comeu o ovo de Páscoa, e uma foto dele lambuzado de chocolate. Como é que nós vamos construir isso? Com criatividade, com invenção, cruzando a vida a algo que interessa dizer sobre essa cena, e não entregando de novo, né, um aplicativo muito poderoso, mas que pode apagar o lugar do sujeito de enunciação. Então, não basta com a ferramenta. Se trata de como a gente a usa, porque uma coisa dessas é como dizer, bom, ele tem que operar uma fábrica, a máquina de uma fábrica, quando ele ainda não aprendeu nem a usar o martelo. Então, por onde a gente começa? Como é que a gente produz uma possibilidade de um sujeito que não se perca diante da potência do instrumento e possa, sim, recuperar o seu lugar de sujeito de enunciação? Porque se não sabe o que acontece, a gente vira instrumento do instrumento. E isso é o que acontece com uma criança diante desse tablet que tem tudo, mas aonde ele se perde. Ou o que pode acontecer conosco, quando nós achamos que é tão cômodo que a sobredeterminação algorítmica decida por nós os rumos do nosso viver, em vez de que nós possamos nos interrogar. Aí a gente tem o risco de virar instrumento do instrumento. Julieta, chegamos ao fim agora. Eu quero agradecer as tuas palavras, principalmente porque na questão do autismo a gente, não só do ambulatório, mas na saúde pública como um todo, a gente tem uma pressão no sentido de fazer práticas super educativas, sabe, assim, com determinados métodos, né? A gente ser instrumento, na verdade, de um tipo de método, sabe? E é importante você, né, ter colocado essas questões, assim, uma outra, não é uma outra para nós, mas assim, uma outra perspectiva e a possibilidade de a gente pensar de outras formas de estar atuando deste jeito, e principalmente colocar a psicanálise, que é quase uma heresia a gente colocar em alguns momentos autismo e psicanálise no mesmo lugar, assim, sabe? Tem gente aqui, né, do ambulatório em Cantar escutando, mas tem os profissionais que estão nas unidades de saúde, que estão também vendo a gente, e acho que isso é bem importante a gente ter contemplado todos esses profissionais, e obrigado novamente pela disponibilidade e por estar com a gente. Agradeço muito esse convite para que a gente possa tecer rumos de cuidado com aqueles que já estão num quadro de autismo, sondando as possibilidades de melhora, de direções dos tratamentos, quando são muito pequenos, até de possíveis saídas desses quadros, como a gente tem testemunhado, para que a gente possa produzir detecções precoces, não para encerrar alguém no diagnóstico, mas para produzir efeitos estruturantes, e para que, de uma maneira geral, a gente esteja atento aos patógenos que incidem sobre os bebês e os pais que deles cuidam dos nossos tempos, porque se a gente deixa pais que estão angustiados sós, em vez de escutar suas questões para construirmos saídas, eles vão
ficar expostos a essa sobredeterminação algorítmica que leva ao pior, que transforma tudo em signos, em vez de que a gente possa ampliar significações do nosso viver. E, nesse sentido, as contribuições da psicanálise dentro do cuidado com a primeiríssima infância é valiosa junto a outras disciplinas. Então, acho que a gente tem muito para conversar, dizer, pensar e construir. Por isso, agradeço tanto o convite de vocês. Obrigada. Obrigado. Um bom final de semana. Obrigado a todos que acompanharam. Tchau.